A sustentação oral, a doutora Aline Aparecida Fernandes dos Santos, pelo paciente Jefferson Aparecido Silva Neves, que tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Eu inicio a minha fala dizendo que é sempre um prazer participar das sessões de julgamento dessa colenda Câmara Criminal. Então, cumprimento a todos os julgadores na pessoa do presidente, cumprimento ao membro do Ministério Público, aos serventuários, aos colegas advogados que aqui se fazem presente, bem como na tribuna virtual, e desejo uma excelente semana a todos. O plano de fundo da presente sustentação oral trata-se de habeas corpus impetrado em face do paciente Jefferson Aparecido em decorrência de ato coautor proferido na Vara de Execuções Penais de Pará de Minas. Entende a defesa que o instrumento processual adequado para se discutir o mérito, análise ou não de uma decisão que foi indeferida pelo juízo da execução penal seria, obviamente, o agravo em execução. Contudo, a peculiaridade do caso, bem como a necessidade de que fosse proferida uma decisão com extrema celeridade por se tratar de razão de saúde, fez com que essa defesa entendesse a possibilidade da utilização do habeas corpus enquanto um remédio constitucional, sobretudo ponderando que trata-se de pessoa com histórico e diagnóstico anterior à segregação oncológico. Pois bem, a título de contextualização, o paciente dessa impetração, no ano de 2017, havia sido diagnosticado com câncer e possuía em seu corpo tumores na região cervical, no pescoço, nas laterais, e na cabeça. Esses documentos anteriores à segregação do ora paciente, que foram realizados no ano de 2017, foram acostados à execução penal quando fora realizado por outra patrona anteriormente um pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária, considerando alguns fatores. O primeiro desses fatores é que desde 2019, o ora paciente se encontra acautelado nesta unidade prisional. E na cidade de Pará de Minas, o que também não era de meu conhecimento antes de assumir o patrocínio desta causa, é de que naquela comarca não há hospital que se realize tratamento oncológico, bem como não há qualquer possibilidade de diagnóstico precisa, somente em cidades próximas ao redor ou na capital, como existem meios de transporte da Prefeitura de Pará de Minas, que determina a vinda de pessoas da cidade em situação de vulnerabilidade financeira para realizarem tratamento oncológicos. A segregação do paciente se deu no ano de 2019. Contudo, até a presente data, permanece o paciente dentro do mesmo estabelecimento penal e sem fazer qualquer exame, qualquer consulta, qualquer análise de controle. O que muito preocupa essa defesa técnica é o fato de que, desde 2024, mais especificamente ao meio do ano, o ora paciente vem se queixando e solicitando à unidade prisional de que se realize os exames de controle ou de que seja oportunizado a ele a possibilidade de fazer exame com precisão, visto que no ano de 2024 surgiu-se um novo tumor no corpo do ora paciente, mais especificamente em sua cabeça, e não coincidentemente no mesmo local em que o paciente retirou o tumor maligno no ano de 2017. Então, desde 2024, Jefferson está preso sob a custódia do Estado com um tumor no mesmo lugar onde ele já havia retirado e feito tratamento oncológico há cerca de 5 anos anteriores, só que em decorrência dessa inércia tratamental e a possibilidade disposta pela unidade prisional de tratamento foi a utilização de inicialmente antibióticos orais, pensando poder ser foliculite ou picadas de carrapato, e posterior a isso, fora oportunizado também a aplicação de injeções bezetacil. E, obviamente, todos esses tratamentos, eles foram infrutíferos e permanece o ora paciente com o mesmo quadro médico, só que em situação mais gravosa. Posterior a isso, mais especificamente no último ano, em 2025, iniciaram-se o surgimento de outros tumores no corpo de Jefferson, surgindo então tumores mais uma vez no pescoço,
mesmo local também retirado em 2017, mas, de uma maneira surpreendente, também surgiram nódulos nas pernas, nas nádegas e na barriga. Houve também um atendimento dentro do próprio estabelecimento prisional, recomendando de que fosse encaminhado, ora paciente, a consulta de cirurgião geral para extrair corpo estranho ou cisto. Esses documentos, eles seguem a impetração e muito causa espanto a essa defesa técnica a recomendação de cirurgia geral, sem que se tenha minimamente aferido o real diagnóstico clínico do paciente. Não podemos naturalizar que uma pessoa que hoje se encontra sob a custódia do Estado seja encaminhada para uma cirurgia clínica sem sequer que fosse realizado um exame de biópsia ou uma tomografia ou uma ressonância magnética. E, infelizmente, a cidade não dispõe de estrutura para a realização desses exames, visto que vem sendo requeridos por essa defesa técnica há mais de 8 meses e até o presente momento nenhum deles foram realizados. O único exame que nesse período, desde o início do patrocínio anterior do Hora Paciente, bem como posterior ao momento em que essa patrona assumiu a causa, o único exame que se aporta aos autos de imagem de diagnóstico em face dos tumores supramencionados é um exame de raio-x que segue a essa impetração que fora peticionado na última semana pela patrona anterior a essa defesa, que demonstra nitidamente a existência de um tumor no crânio do Hora Paciente. Então, aqui, entende a defesa, quando o juízo da execução penal proferiu decisão denegando o pleito de prisão domiciliar, houve a fundamentação de que não fora demonstrada a insuficiência do acompanhamento médico do presídio. Mas, ora, se o paciente se encontra cautelado desde 2019 e há 2 anos requer atendimento médico e há 2 anos não recebe atendimento médico e o seu quadro médico tem piorado, entende a defesa ser essa demonstração mais grandiosa da insuficiência do tratamento que pode ser oportunizado pelo estabelecimento prisional. Ademais, também fora suscitado pelo juízo das execuções penais de que a pena privativa de liberdade imposta ao Hora Paciente era demasiadamente longa e que não havia uma possibilidade de conversão. Contudo, o que a defesa traz enquanto reflexão a esta tribuna é: qual punição, qual cumprimento de pena irá executar uma pessoa morta? Porque se hoje o paciente morre pela desídia e pela inércia estatal, não há a menor possibilidade de permanecer o cumprimento de pena. E vale ressaltar aqui perante essa tribuna de que o metaprincípio previsto na Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. E hoje nós temos aqui trazido, por intermédio de sua defesa técnica, uma pessoa que há 2 anos requer atendimento médico especializado, mas que infelizmente um direito à assistência à saúde, que é preceito e é garantia constitucional inerente a ele, vem lhe sendo negado. Então, aqui o que requer essa defesa técnica é o conhecimento da impetração, bem como o provimento da ordem, para que se converta a prisão em estabelecimento prisional do Hora hoje paciente em prisão domiciliar com a utilização de monitoramento eletrônico e aplicação de diversas medidas diversas à prisão. Justiça é o que se requer e é um prazer mais uma vez sustentar sempre nessa colenda Câmara Criminal. Muito obrigada por terem ouvido essa aprendiz de advogada. Com a palavra, eminente relator. Com a eminente relator. Desculpe. Não. Com a palavra, eminente relator. Eu também, senhor presidente, eu ouvi com atenção a doutora defesa, a doutora Denise dos Santos. Eu trouxe meu voto escrito. O presente caso pretende a impetração, em verdade, utilizar o presente writ como sucedâneo recursal, a fim de que seja deferida a prisão domiciliar do paciente. Da leitura das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que a defesa já manejou o recurso cabível contra a decisão impugnada, circunstância também que impede o enfrentamento do mérito neste momento, em homenagem ao princípio da inerrecorribilidade.
Por tais motivos, senhor presidente, eu não estou conhecendo do habeas corpus. Eu não estou conhecendo do habeas corpus por ser a via inadequada. É como voto, presidente. Também eu, na condição de revisor ou de vogal, estou acompanhando integralmente o voto da eminente relatora e pergunto como vota também o desembargador Alexandre Vale. Eu estou acompanhando também. Proclamo o resultado. Não conheceram do habeas corpus. Proferiu sustentação oral a doutora Aline Aparecida Fernandes dos Santos pelo paciente Jefferson Aparecido Silva Neves, a quem agradecemos e parabenizamos. Muito obrigada.